O Repórter Brasil de hoje tem um convidado especial, o jornalista Paulo Moreira Leite, vai falar logo a seguir sobre a agitação no meio político do país por causa da reportagem sobre uma suposta delação do senador Delcídio do Amaral. Ele teria envolvido o ex-presidente Lula e a presidenta Dilma em casos investigados pela Operação Lava Jato. O senador não confirmou o conteúdo da reportagem. Ainda pela manhã, após tomar posse como novo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso disse que o senador Delcídio não tem mais credibilidade para fazer acusações. O senador Delcídio, com quem sempre tive excelentes relações, não tem primado por dizer a verdade. Após a posse dos novos ministros, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu com Cardoso e com o ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner. O encontro não estava previsto na agenda oficial e foi convocado após a divulgação da reportagem. A revista Isto É, que normalmente sai aos domingos, antecipou a edição para esta quinta-feira e publicou o que seria a prévia de uma delação premiada do ex-líder do governo, o senador Delcídio do Amaral, do Mato Grosso do Sul, que está suspenso do PT. Segundo a reportagem, Delcídio declarou que a presidenta Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula sabiam do esquema de corrupção na Petrobras e tentaram interferir na Operação Lava Jato. O ministro da Casa Civil disse que a presidenta recebeu a notícia com indignação. Eu acho que isso aqui é um absurdo completo. Um órgão de imprensa é estranho, porque o furo poderia ser domingo. Caberá sempre a pergunta: a que interesse cabia a antecipação da revista? Ia se perder o furo ou era a preparação de alguma coisa? Então, eu acho que esse é um descaminho da democracia brasileira. À tarde, José Eduardo Cardoso voltou a falar do assunto na cerimônia de transmissão do cargo de ministro da Justiça. Disse que o senador Delcídio o procurava para reclamar de possíveis abusos da Lava Jato, mas que o governo nunca interferiu na investigação. Os senhores acham, e as senhoras acham, que o presidente da República, o ministro da Justiça, teriam a coragem e a ousadia de dizer: levantou, vamos mudar o rumo da Lava Jato? E o presidente do Supremo calaria? No Congresso, a oposição disse que vai acrescentar as informações da reportagem no pedido de impeachment que aguarda a análise da Câmara. Seria uma omissão imperdoável das oposições não permitir que a comissão do impeachment e o plenário da Câmara dos Deputados não se debrucem também sobre essas informações. Caberá, obviamente, as investigações, caberá, obviamente, as análises que se sucederão, comprovar a veracidade ou não daquilo que está hoje na revista. Mais uma vez, o noticiário dos conglomerados econômicos, do monopólio de comunicação, noticiando de forma condenatória o PT e o governo em cima de algo que não tem a menor sustentação e se desvia a atenção. Houve o acatamento do processo contra Eduardo Cunha e o noticiário é uma barrigada de uma revista que semanalmente faz coisa desse gênero. À tarde, em nota, o senador Delcídio disse não reconhecer o conteúdo da reportagem da Isto É. Afirma que não conhece a origem e nem a autenticidade dos documentos publicados e alega que não foi procurado em nenhum momento pela revista para confirmar as informações. Embora não reconheça o conteúdo da reportagem, a nota não nega que Delcídio tenha feito uma delação premiada. Delcídio do Amaral foi preso por tentar atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Ele aparece em uma gravação oferecendo R$50 mil por mês e um plano de fuga ao ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró. O senador ficou preso por mais de 80 dias. No mês passado, Delcídio foi solto e passou a cumprir recolhimento domiciliar. A presidenta Dilma repudiou a suposta delação do senador Delcídio. Ela disse que os vazamentos são seletivos e ilegais e que devem ter a origem rigorosamente apurada. O ex-presidente Lula classificou as acusações de completamente falsas e disse ainda que jamais participou de qualquer ilegalidade. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, negou o suposto acordo. Disse que se houver a delação no caso de Delcídio, o documento terá que ser assinado com a Procuradoria. E o ministro Marcelo Navarro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, afirmou que nunca conversou com autoridades dos três poderes sobre o assunto apontado na reportagem. Disse ainda que as decisões dele, como relator da Lava Jato no STJ, comprovam a conduta limpa. Vamos conversar agora com o jornalista Paulo Moreira Leite. Paulo, boa noite. Boa noite. Qual é a análise que você faz dessa suposta delação?
Olha, eu acho que a melhor análise é do Procurador-Geral Rodrigo Janot, que ele disse que não houve uma delação premiada. Uma delação premiada só poderia ocorrer com a sua própria aprovação e que, portanto, que nós estamos dentro da notícia de que talvez tenha sido negociada, mas não tenha sido concluída, uma delação premiada. O que é muito diferente, porque quando a gente tem uma delação premiada reconhecida, ela tem valor de prova. Ela é um documento em que a pessoa faz afirmações, ela se compromete a provar essas afirmações. Muitas delas já foram comprovadas e testadas e demonstradas, né? Eles estão fazendo uma reportagem que foi publicada por uma revista sobre o que poderia ser uma parte, um esboço, um ensaio, uma proposta escrita por quem nós não sabemos, se é uma proposta dos próprios advogados do Delcídio Amaral, se é uma proposta da Polícia Federal, se é uma proposta de algum procurador, nós não sabemos nada disso, se são fatos arrolados, comprovados ou não, e, vamos dizer assim, em cima disso, nós passamos um dia assim que, de certo modo, teve notícias positivas, né? A bolsa subiu, o dólar caiu. Né? Daqui a pouco nós vamos explicar isso melhor. Mas, de fato, quando terminou o dia, nós discutimos o que exatamente? Né? Eu acho que é uma questão aí. E caso venha se confirmar, digamos, uma suposta delação, se ela realmente existir, uma divulgação como essa numa revista perde a validade da delação? Eu queria que você explicasse isso para a gente. Olha, é uma discussão bastante complexa, porque várias delações vazaram e nenhuma foi anulada porque houve vazamento. Né? Você, nesse documento, você não tem assinatura para que seja um documento oficial. Então, não é essa... Eu não acho que o vazamento se explique por aí. Essa notícia de hoje não se explica por uma possível tentativa de anular a delação premiada. Eu acho que, na verdade, ela visa alimentar, o saldo concreto é que ela alimenta o movimento da oposição de encontrar argumentos para o afastamento da presidente. Agora, se houve uma tentativa de negociação, quem é que teria vazado isso? Procurador, quem tem acesso a isso? É a Procuradoria-Geral da República? É a Polícia Federal? São advogados? Quem é que vaza um negócio como esse que não chegou a ser concretizado, se é que foi negociado? Olha, a gente pode especular à vontade, porque ninguém tem essa informação. Pode, assim, vou dizer assim, uma especulação que eu ouvi pela manhã é que teria sido algum advogado descontente com o fato do Delcídio ter desistido da delação. Uma especulação que eu vi pela manhã. E vale lembrar que o Delcídio não negou, né? Não, exatamente. Mas aí o que você tem? À tarde, esse delegado é aquele que diz que não reconhece, que essa nota conjunta com o Delcídio, dizendo que eles não reconhecem o conteúdo da reportagem. Não reconhecer o conteúdo da reportagem pode ser não reconhecer tudo, pode não reconhecer parte, né? Eles não reconhecem eles dizem que eles não reconhecem aqueles documentos que são citados, eles não... Ou seja, é uma coisa mais vaga, que, de qualquer maneira, muito mais preliminar, um rascunho, assim, do que aquilo que quase causou consequências muito graves aqui, que de fato não são fatos ainda, né? É um esboço de fato. Né? Paulo, agora a gente vai ver uma outra reportagem e aí você volta a comentar em seguida.